Paz do Senhor, irmãos, amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos começar mais um culto, né? Já estamos aí na hora. Peço que você feche os seus olhos, né? Você se prepare aí para nós estarmos orando, em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Senhor, Pai, eu que te agradeço, te louvo por mais um dia de vida, mais um dia, Pai, na Tua presença, mais um dia de vitória, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor, pelo alimento, pelo ar que nós respiramos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Peço a Ti agora o perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, Deus, tudo aquilo que falamos, pensamos, todos os nossos atos, Senhor, intenções, ó Deus, que desagradou o Senhor. Nos perdoe, Pai. Abençoe, Senhor, esse culto. Aceita, Pai, o nosso louvor. Aceita, Pai, o nosso culto diante da Tua presença, Pai. Toca, Pai, em cada vida que estiver assistindo, Senhor. Que essa palavra possa encontrar, Pai, corações, ó Pai, sedentos da Tua palavra. E que a Tua palavra vá, Pai, e produza o fruto para qual ela foi mandada. Eu te peço, Pai, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor. Venha nos ungir para fazer a Tua obra, Senhor. Eu te peço, eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Glória a Deus. Amém. Vamos glorificar. Vamos glorificar Cristo. Vamos glorificar a Cristo. Vamos glorificar a Cristo. Pois outro igual não há.
A liberdade achei. Cristo, a liberdade achei. Cristo, a liberdade achei. Cristo, pois outro igual não há. Vamos glorificar do começo. Vamos glorificar a Cristo. Vamos glorificar a Cristo. Vamos glorificar a Cristo. Pois outro igual não há. Em Cristo há poder e glória. Em Cristo há poder e glória. Em Cristo há poder e glória. Pois outro igual não há. A liberdade achei em Cristo. A liberdade achei. Cristo. A liberdade achei. Cristo. A liberdade achei. Cristo. Pois outro igual não há. Pois outro igual não há. Pois outro igual não há. Glória a Deus. Esse hino é comprido, mas irmão, muito lindo, hein? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme na promessa de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Ainda sem
e a oliveira não produz, e a esterilidade os campos se reduzem. Se os animais forem exterminados e os pastos verdes se tornarem desolados, eu erguerei a Deus o meu olhar, convocarei todo o meu ser para adorar, pois só Tu és o suprimento exato para minha natureza. Senhor, Tu és meu consolo e abrigo, minha fortaleza, pois só Tu és o suprimento exato para minha natureza. Senhor, Tu és meu consolo e abrigo, minha fortaleza. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça e de mim um amigo mais chegado se esqueça, mesmo que a videira e a oliveira não produzam e a esterilidade os campos se reduzam, se os animais forem exterminados e os pastos verdes se tornarem desolados, eu erguerei a Deus o meu olhar, convocarei todo o meu ser para adorar, pois só Tu és o suprimento exato para minha natureza. Senhor, Tu és meu consolo e abrigo, minha fortaleza, pois só Tu és o suprimento exato para minha natureza. Senhor, Tu és meu consolo e abrigo, minha fortaleza, minha fortaleza, minha fortaleza. Glória a Deus. Amém, Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor.
Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como igual a ti, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande, grande, grande. Não há outro, meu Senhor. Não há outro igual a ti. Grande, grande, grande. Não há outro, meu Senhor. Não há outro igual a ti, digno de glória. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deixa eu dar uma limpadinha na garganta aqui, irmãos. Glória a Deus. Vou cantar essa música. É uma música antiga, irmãos, e fala de um grande servo de Deus chamado Barnabé, amém? Barnabé foi um grande homem de Deus, foi um exemplo, né? E aí resume um pouquinho a história, né? Do que esse homem fez, e ele quase não aparece
às vezes na Bíblia, mas foi um homem que se não fosse talvez ele, Paulo, não seria o grande apóstolo que foi. Amém? Não fica bem, a gente passa bem, o outro carecia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de a igreja se espalhou para todo canto que havia. Providência assim de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus, homem de Deus. Glória a Deus. Pedindo para você cantar da voz da verdade e Rio Azul. Aí, amigo do verso. Sabe? Estão pedindo para cantar um hino aí. Eu não sei se eu sei ele todo. Dá pra ver? As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Vamos lá, vamos lá.
estão ouvindo, né? Se não der, pelo menos o refrão dá pra cantar. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida. Não lembro, irmãos, infelizmente. Não lembro mesmo. Eu sei que aí é o refrão, né? Mas eu prometo que no próximo culto eu canto em nome de Jesus. Amém, irmãos? Às vezes eu sei cantar, às vezes não sei tocar, né? Amém? Irmão, nós vamos para a palavra de Deus. Morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Glória a Deus. Muito bonito esse hino, realmente. Irmãos, queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Atos. Atos capítulo 10. Versículo 1. Amém? Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Amém. Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro no terraço para orar, quase a hora 6. E tendo fome, quis comer, e enquanto esperava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi dirigida-lhe uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum
o que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que chegaram, enviados por Cornélio, pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Amém, irmãos? Vamos até aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, eu oro, Senhor, nesse momento, peço que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha, Pai, usar a minha vida para falar com a Tua igreja, com o Teu povo, com todos nós, Senhor. Fala com a Tua igreja, fala conosco, Pai. Me coloco, Pai, nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor me use conforme o Senhor quiser, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos falando aí de Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentil, ou seja, o primeiro homem, que não era judeu, a qual o evangelho foi anunciado. E nós vemos aí que isso aconteceu de uma forma sobrenatural, porque Cornélio, e o que nós lemos aqui, é que ele era um homem temente a Deus. Ele fazia muitas esmolas, ou seja, ele ajudava muitas pessoas que precisavam, e ele, de contínuo, ele orava. Ele e toda a sua casa. Interessante isso, que ele e toda a sua casa, ou seja, sua família, era uma família no que nós podemos dizer hoje, em algumas traduções aí, vocês vão ver que ele era um homem religioso, temente a Deus, um homem piedoso, como nós cantamos aqui sobre Barnabé. Um homem piedoso era um homem que era temente a Deus. E quando ele estava orando, lhe apareceu um anjo. E esse anjo pediu para que ele fosse até Jope, procurar a Pedro, Simão Pedro, o apóstolo Pedro, para que Pedro viesse, e lhe ensinasse o que ele deveria fazer. E nesse interim nós vemos que Pedro também estava orando, antes do almoço, antes de se alimentar, e ele estava com fome, e ele teve um arrebatamento de sentidos, e ele viu numa visão um lençol descendo como um vaso, atado pelas 4 pontas, e ele via ali todos os animais, quadrúpedes, répteis e aves, e a voz dizia: Pedro, mata e come. E Pedro dizia que ele não comeria aquilo porque aquilo era imundo, ele nunca tinha provado aquilo, e a voz lhe dizia: por que você chama imundo aquilo que Deus purificou? Amém? Então nós entendemos aí, irmãos, que por um lado, e a gente fala muito hoje sobre religião, religiosidade, e infelizmente às vezes isso traz um pensamento errado sobre o que é isso, é uma conotação negativa,
Mas nós vemos que aqui nós temos dois homens. O primeiro, um homem que era romano, um comandante, né, de tropas, um homem importante, que não era judeu, que não conhecia, mas nós vemos que a Bíblia afirma que ele era um homem temente a Deus, religioso, e fazia boas ações, e ele e toda a sua casa de contínuo faziam orações, e ele teve uma visita de um anjo, o qual disse que as orações que ele fazia e aquilo que ele fazia pelas pessoas tinha subido à memória de Deus. Interessante isso, né, irmãos? Primeiro aqui nós já quebramos um grande paradigma, né? Ou algo que na mente de Pedro, e ele depois ele fala isso, ele diz que Deus não faz acepção de pessoas, né? Que Deus julga todas as pessoas iguais, e principalmente aqueles que temem a Deus. Porque o que nós aprendemos na nossa fé, irmãos, que nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Isso é a verdade, isso é o que é pregado, o que nós pregamos, que nós somos, né, ligados a Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, que sem Jesus nós não temos ligação com Deus. Mas nós vemos que, pelo contrário, a Bíblia fala que esse homem, Cornélio, ele não só tinha um relacionamento com Deus, como ele era temente a Deus e fazia aquilo que agradava a Deus, e Deus ouviu as suas orações. Deus se agradou de Cornélio, né? Daquilo que aquele homem fazia. Ele era uma pessoa que, aos olhos dos judeus, era um imundo, um gentil, né? Uma pessoa alheia, alguém que Deus não olhava, alguém que Deus, né, abominava, alguém que Deus via como um lixo, né, da sociedade, porque essa era o pensamento de todos os judeus. Os judeus, eles, na época de Jesus, nós vemos que os judeus, eles costumavam chamar as pessoas que não eram judias, né, não eram judeus, eles eram chamados de cachorrinhos, né, e por termos chulos, né, porque eles se achavam os únicos, que Deus olhava para eles. Mas nós vemos aí uma quebra, né, de um paradigma. E Deus enviou ali um anjo para falar com aquele homem. Eu sirvo a Deus aí há alguns anos. Eu conheço muitas pessoas que servem a Deus, mas eu acho que poucos tiveram esse privilégio. Poucos tiveram o privilégio de, numa oração, ter uma visita de um anjo. E esse homem, um centurião romano, um homem que comandava as tropas, era um comandante, ele teve essa graça. Deus enviou um anjo para falar com ele. O anjo só não anunciou para ele o quê? O que ele deveria fazer. Mas o anjo apontou aquele que poderia lhe ensinar, que era Pedro, Simão Pedro. E por outro lado nós vemos a religiosidade, ou seja, uma tradição que estava atrapalhando a obra de Deus. Porque Pedro, por causa da sua religião, da sua religiosidade, da sua tradição, Pedro, ele não comia certos alimentos. E havia uma lista lá no Pentateuco, na lei de Moisés, que havia alguns animais que os judeus não poderiam comer. Um deles, o mais conhecido aí, carne de porco, né? E outros animais, alguns peixes, répteis. Então existia uma relação
de animais que os judeus eles não podiam comer. Era considerado imundo. E Deus, agora, já não mais na dispensação da lei, porque a Bíblia diz que a lei durou até João Batista, né? Então, desde então vem sido anunciado o reino de Deus, né? Então, até então eles estavam debaixo da lei, mas agora, né, Jesus vinha com uma nova aliança, né, um novo testamento. Então, nesse novo testamento, Pedro ele tinha que quebrar algumas coisas das quais ele ainda estava preso. E Pedro estava ainda preso, e a igreja estava presa ainda. Porque eles tinham o pensamento, naquela época, que o evangelho era só para os judeus. Não era pregado o evangelho para todos. Não era anunciado, como diz a Bíblia, e a palavra de Deus diz, ide pregai o evangelho. Jesus disse isso. Interessante é que Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então eles esqueceram disso. Eles esqueceram que o evangelho era para ser pregado para toda criatura. Para todos. Que agora não havia mais distinção entre judeu, entre gentil, entre gregos e romanos. Não, a palavra e a graça devia ser anunciada para todos. Mas Pedro e os demais apóstolos e os discípulos, eles por causa da sua religiosidade, da sua tradição, eles continuavam pregando só para os judeus. Indo nas sinagogas, procurando os irmãos. E Deus enviou ali uma visão a Pedro e mostrou aqueles animais e mandou que ele comesse daquilo. E você vê a luta de Pedro se negando a fazer aquilo que Deus estava mandando. E na verdade, o que Deus queria mostrar para Pedro? Deus queria mostrar para Pedro nessa visão que ele deveria acompanhar aqueles homens. Ele deveria ir e anunciar o evangelho para Cornélio, coisa que Pedro ele ia se negar totalmente, porque naquela época era proibido a um judeu não só comer na casa de um gentil, mas ele era proibido de entrar. Ele não podia entrar, não podia fazer parte, né? Entrar na casa de um romano, por exemplo, era algo absurdo. Mas Deus, através dessa visão, ele convenceu a Pedro. Pedro entendeu que aquilo era a vontade de Deus. E é interessante que quando Pedro vai à casa de Cornélio, e é isso que eu gostaria também de estar compartilhando com vocês, deixa eu me achar aqui. No versículo 32, nós vemos aqui Cornélio, 30. Cornélio falando, né, a Pedro, diz assim, disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Então, envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto ao mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te. E bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus, por Deus, te é mandado. E abrindo a boca, Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação
o teme e obra o que é justo. Amém, irmãos? Então Pedro, ele teve uma revelação que Deus não fazia acepção de pessoas, mas que era agradável a Deus aquele que em qualquer nação o teme, ou seja, teme a Deus e faz aquilo que é justo. Isso é agradável a Deus. Mas o interessante, irmãos, é que a palavra de Deus diz que quando, no versículo 24, quando Pedro ele vai à casa de Cornélio, ali nós vemos uma atitude errada de Pedro, de Cornélio. Porque quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio, que era um homem que não tinha um conhecimento, ele não tinha, né, ele temia a Deus, mas algumas coisas ele não entendia, porque como nós falamos, ele era um homem religioso, ele era um homem temente a Deus. Então quando Pedro chegou ali na casa de de Cornélio, Cornélio ele se ajoelhou diante de Pedro. Ele se ajoelhou diante de Pedro, ou seja, como se Pedro fosse, né, uma divindade. Perdão, irmãos. E nós vemos isso. Versículo 25. Diz assim: aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Amém, irmãos? Vocês estão vendo aí? Então, imagine bem a cena, irmãos. Imagine, nós vemos Deus falando com Cornélio, Deus falando com Pedro, uma visão para um, visão para o outro. E agora Pedro obedece, né, a voz de Deus. E quando ele chega ali na casa de Cornélio, e a Bíblia fala aí, se você ler, que ele tinha convidado todos os seus amigos, seus parentes. A Bíblia diz que quando Pedro chegou ali, a casa estava cheia, havia uma grande multidão ali, várias pessoas. Que é algo que eu acho muito grande essa atitude de Cornélio. Porque primeiro ele não quis a bênção só para ele. Ele não quis ouvir só, ele não queria saber do evangelho só para ele, não. Ele convidou aqueles que ele amava. Chamou seus amigos, seus parentes. Disse: olha, aqui vai vir um homem hoje aqui, ele é um homem de Deus, ele vai pregar para nós, ele vai falar, né, sobre o reino de Deus. Então ele se preparou para receber Pedro. Chamou as pessoas, ele se preocupou, né, com aquelas almas também, né? E eu acho isso muito grande da parte de Cornélio, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas nós vemos o erro. Pedro, quando chega ali naquela casa, então Cornélio, sem saber, ele se ajoelha diante de Pedro e o adora. E olha o que Pedro diz. Mas Pedro, versículo 26, mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Ou seja, não faça isso, eu sou um homem igual a você. Então você vê que Pedro, né, sabendo que toda a honra e toda a glória e toda a adoração é para Deus, ele não aceitou aquilo. Ele não aceitou um homem se ajoelhar diante dele. E isso é algo que muitas pessoas, às vezes, elas fazem e acham isso interessante, bonito, você se ajoelhar diante de uma entidade, diante de alguém importante, né, de um líder religioso, né, e acha que isso é algo muito bom, mas não é, irmãos. Isso é, na verdade, é um pecado muito grande.
porque é o primeiro mandamento que está lá, né, no livro de Êxodo, né, no capítulo 20, que fala assim: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, né, que você só deve adorar a Deus, só Ele você adorará, e você não pode se prostrar diante de ninguém, de coisa alguma. Então o judeu ele não se prostraria diante de um homem, diante de ninguém, porque ele sabe que isso não agrada a Deus. E hoje nós vivemos numa época também que muitas pessoas são religiosas e ficam se prostrando diante de tantas coisas, diante de homens que são homens como nós, são pessoas, né, como Pedro, na sua humildade, disse: olha, eu sou um homem igual a você. Imagine, irmãos. Imagine se tem cabimento você um pastor de uma igreja e uma pessoa vem e se ajoelha diante de você e pede para você curar, para você fazer alguma coisa. Nós não podemos aceitar isso. Isso, né, não é agradável a Deus, né? Então, isso já é uma lição para nós, que nós não devemos se dobrar diante de qualquer coisa, de ninguém. É um mandamento do Senhor. E nós vemos isso também lá no livro de Apocalipse também, quando João, aí nós já estamos falando de alguém que conhecia a palavra, João, que era um servo de Deus, que conheceu a Jesus, né, um judeu. E nós vemos que João estava lá preso na ilha de Patmos, e lhe apareceu um anjo também. E qual foi a reação de João? A Bíblia diz que João se dobrou, né, se prostrou diante daquele anjo, que era um anjo do Senhor. E na mesma hora o anjo disse: olha, não faça isso. Não faça isso, eu sou um conservo teu. E o anjo disse: adore a Deus. Só Deus merece ser adorado. Amém? Então, que fique esse exemplo para você, né? Que Pedro, que foi, como as pessoas dizem, o primeiro Papa, o primeiro apóstolo, aquele que tem a chave do reino dos céus. Nós vemos aqui a atitude de Pedro. Pedro não aceitou que ninguém se ajoelhasse diante dele, que ninguém se prostrasse diante dele. Agora, meu irmão, se Pedro, que andou com Jesus, se Pedro, que foi o único homem, né, na história, além de Jesus Cristo, que andou sobre as águas, né, ele não aceitou isso. Por que hoje nós vemos dentro da igreja pessoas beijando a mão de outras pessoas, beijando os pés de bispo, de bispa, de tanta coisa, fazendo reverência a coisas que são homens como nós, homens comuns? Não devemos ser adorados. Então, irmãos, isso é uma coisa absurda. Nós não devemos prestar esse tipo, né, o respeito. O respeito nós temos, devemos respeitar. A Bíblia diz que nós devemos respeitar aqueles que são os nossos líderes, né? Mas respeito é uma coisa, agora idolatria é outra. E há muitas pessoas, infelizmente, essa idolatria, ela está no coração do homem. O homem, ele tem uma tendência a idolatrar as coisas, as pessoas, como deuses. Isso nós vemos na igreja, nós vemos na música, nós vemos. Então, é comum as pessoas falar: qual é o seu ídolo? Né? O ídolo, a palavra ídolo, ela vem de eidolon, que é imagem, né? Então, qual é o seu ídolo? Ah, aquele é o meu ídolo. Né? E nós vemos o absurdo que pessoas fazem por cantores, por celebridades, por sacerdotes, por pastores, né? E nós vemos aí isso aí, pastores, né, bispos, apóstolos que são adorados como se fossem deuses. É uma idolatria. E muitas vezes, meu irmão, ao contrário do que Pedro fez, essas pessoas aceitam esse tipo de coisa. Elas acham que isso é importante, né? Que, olha, a pessoa me considera que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um profeta, eu sou aquilo. Irmão, você nunca vai ver na Bíblia nenhum homem, né, que foi um homem de Deus,
agindo dessa maneira, com arrogância, dizendo ser aquilo que não é. Todos nós, irmãos, comemos arroz e feijão, somos iguais. E nós vemos isso. Se eu pudesse dizer a alguém que teria que ser reverenciado, seria Pedro, mas Pedro não aceitou isso. E por que que algumas pessoas aceitam isso? Por que que cantores gospel aceitam isso? Né? De serem adorados, de serem aplaudidos, né? Como se eles fossem Deus. Nós cantamos aqui, aplaudir, né, com as mãos todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. O único que merece os nossos aplausos, meu irmão, a nossa adoração, é Cristo. É Cristo. Quando nós vamos na igreja e nós ali aplaudimos, né? Nós não estamos aplaudindo o irmão que cantou, nós estamos aplaudindo o pastor que pregou. Não, meu irmão, nós estamos dando adoração a Deus. Porque só Deus merece adoração. Só Ele merece a glória. Né? Como nós cantamos hoje aqui. A Ele a glória. Ele é o único, digno de receber toda a honra e toda a glória. Então, meu irmão, se você tem isso no teu coração, né? Pare de ficar exaltando, né, pessoas, né? Glorifica o nome do Senhor. Então, uma outra coisa que eu vejo aqui na vida de Cornélio, que muitas pessoas, às vezes, como eu falei, falam da religiosidade. Você ser religioso. A palavra religião, ela vem de uma palavra que no grego, ou no hebraico, né? Não sei, mas no grego significa religar. Né? Religar. Então, a única religião, ou seja, a única, o único caminho de fé que prega essa religião é o cristianismo. Porque a Bíblia fala que quando Adão pecou, ali houve um desligamento. O homem que entrava na presença de Deus, agora ele não podia mais entrar na presença de Deus. Então houve uma separação. Então, essa palavra religião significa que através de Cristo nós fomos religados a Deus. Então isso é religião. É você ser religado. Então, lógico que nós somos religiosos, porque nós somos religados. Né? Agora, essa religiosidade, como nós falamos no sentido errado da palavra, é o fanatismo. Como nós vemos Pedro, né, aquilo que impede você, às vezes, até de fazer a vontade de Deus. Às vezes, pessoas são tão fanáticas, né, por causa de um dogma, alguma coisa, que eles simplesmente não obedecem a Deus. Obedecem mais aquela visão, aquilo, e ela fica uma pessoa como Pedro. Ela não aceita aquilo como sendo de Deus. Então Deus tem dificuldade em trabalhar com certas pessoas por causa disso. E isso foi algo que durante a igreja, né, o período da igreja, tivemos problemas, porque alguns judeus que se converteram achavam que aqueles que não eram judeus que se convertiam tinham que ser circuncidados, eles tinham que guardar a lei de Moisés, eles tinham que guardar as festas, né, que a Bíblia no Velho Testamento ela colocava, né, para que eles tinham que obedecer. E nós vemos que até mesmo isso, esse encontro de Pedro com Cornélio, isso aqui, irmão, se você continuar lendo o livro de Atos, depois, se você tiver uma curiosidade, né, você vai ver que lá em Atos 15, isso aqui, irmãos, isso aqui foi motivo de uma assembleia. Acho que foi uma das primeiras assembleias, né, da igreja, para discutir isso. Se era certo, né, você pregar para um gentil. Se um gentil ele tinha que seguir a lei de Moisés, se ele tinha que ser circuncidado, se ele tinha que guardar o sábado, como os judeus guardavam. E se você ler lá no livro, né, de Atos, capítulo 15, você vai ver que houve uma decisão
E quem tomou essa última decisão não foi Pedro, foi Tiago. Tiago que bateu o martelo e disse assim, olha, nós não vamos colocar, né, sobre o ombro, né, dos gentios nada mais do que eles deveriam se guardar dos ídolos, ou seja, eles deviam se guardar da idolatria, não adorar nada que não fosse Deus. E eles não deveriam também o quê? Fugir da prostituição. E essa prostituição é o sexo fora do casamento, antes do casamento, e imoralidade e tantas coisas. Então eles deviam se abster disso e também, né, da carne sufocada e do sangue. Por quê? Era a única coisa que foi determinada ali no concílio, ali naquela assembleia, que eles não deveriam comer carne sufocada. Né? Por quê? Porque o judeu, ele não comia o sangue. O sangue para o judeu é vida. Então, eu me lembro que a minha avó, as pessoas da minha família, quando matavam o frango, eles não cortavam a cabeça do frango. Eles destroncavam, né? Então, aquele animal morria sufocado. Então, aquilo que eles não poderiam fazer. Então, eles cortavam a cabeça do frango e o sangue, né? O sangue corria. Então, isso foi proibido para nós. Foi determinado para nós. Né? Que nós não deveríamos fazer. Agora, os outros alimentos, como nós falamos aqui, carne de porco, carne disso, aquilo, isso aí, tudo foi purificado por Deus. Nós vemos Deus falando ali, através do anjo com Pedro, como que você diz que é imundo aquilo que Deus, né, purificou. Então aquilo foi purificado, infelizmente, mas hoje ainda há pessoas que ainda ficam lutando com questões de alimento, que pode, que não pode, isso, aquilo. Então eu queria que você também abrisse lá no livro de Romanos 14. Romanos 14. Vamos ver uma outra questão aqui, ó. Olha a questão. Você vê que Pedro teve uma questão por causa de alimento, né? E agora Paulo falando aos romanos, olha o que ele diz aqui. Romanos 14, versículo 1, ora. Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que Cristo, né, morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém, irmãos? Vocês viram que o Paulo diz? A confusão que já estava sendo gerada,
Então o que Paulo determinou? Olha, que nós devemos receber aquele que está enfermo, doente na fé. Ou seja, a pessoa que é fraca. A pessoa que é fraca é aquela pessoa que vive, né, pensando, isso eu não posso, aquilo eu não posso, e faz e guarda dia, e come alguns alimentos, né? Então Paulo diz assim, olha, receba essa pessoa, mas não com contendas, não fica colocando dúvida, não fica desprezando aquela pessoa, porque ela é assim, porque ela, por causa da sua visão, da sua fé, ela crê que aquilo ela faz para agradar a Deus. Então, Paulo diz assim, que você não deve julgar essa pessoa, não desprezar aquela pessoa, por causa de certas coisas, e nós vemos isso. É comum hoje dentro das igrejas, porque o fulano faz isso, porque o fulano... E nós vemos aqui que a Bíblia diz, aquele que come, come para o Senhor. E o que não come, também não come para o Senhor. Então, nós não devemos julgar uns aos outros. Né? Nós não devemos fazer com que essa pessoa venha, como nós falamos, se escandalizar. Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida. Mas é gozo e paz e alegria diante de Deus. Então, o reino dos céus não é comida e bebida, mas muita gente hoje tem esse pensamento, né? Mas o que a Bíblia diz? Que cada um esteja seguro em seu próprio ânimo, né? Cada um esteja seguro, porque se você tem dúvida, então não faça, porque aquilo que não é da fé é pecado. Então, se você tem dúvida se deve fazer ou não, então não faça. Porque se você tem dúvida, então você não está firme, né, no teu ânimo. Então, mas o que nós devemos fazer? Não devemos julgar. Não devemos julgar uma pessoa que ela não come determinado alimento, ou ela se abstém de certo alimento, porque ela faz aquilo para agradar a Deus. Desde que ela faça aquilo também para agradar a Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus. Agora, o que é errado na religião? É quando eu faço algo para me gloriar. Não é para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu fizer dentro da minha fé para me gloriar, então isso não é para a glória de Deus. Ou seja, se eu orar e disser assim, olha, eu oro mais do que todo mundo, então você já perdeu. Você já perdeu, porque você está se gloriando em algo. Você não está fazendo isso para Deus. Olha, eu jejuo tantas horas, e o Senhor Jesus disse que nós não devemos falar para ninguém. Olha, eu faço caridade, né? Tudo que eu fizer que for para me gloriar, então isso não é para a glória de Deus. Agora, se eu faço alguma coisa e aquilo é para a glória de Deus, ou seja, eu faço aquilo porque eu temo a Deus, porque eu amo a Deus, porque eu respeito a Deus, então isso é aceito diante de Deus. Amém? Então aí você vê uma diferença, né, do que é você viver aí uma vida de religiosidade para mostrar para as pessoas, né, de mostrar uma espiritualidade para as pessoas, ou você viver a tua religião, como nós falamos, você se religar a Deus da maneira que você agrada a Deus. Então, é essa, como nós cantamos aqui, sobre Barnabé. Barnabé era um homem que ele era chamado José das Consolações, um homem que ele, né, na época que a igreja começou, ele vendo ali as necessidades do povo, ele vendo a necessidade da igreja, ele vendeu uma propriedade que ele tinha e ele repartiu, ele colocou ali na mão dos apóstolos. Só que existe uma grande diferença. Os apóstolos nunca pediram para ele fazer isso. Nunca. Esse é a grande, né, a grande mentira, ou às vezes a grande farsa que existe, né, dentro da igreja. Irmãos, aquilo que Deus vai pedir para você fazer, irmãos,
Ele vai falar no teu coração. Agora, se alguém te forçar a fazer isso, então, infelizmente, você vai estar agindo por causa da vontade do homem e não para a glória de Deus. Então, Barnabé, ele foi alguém que fez isso, mas nunca Deus pediu, nunca os apóstolos pediram isso. Ele fez de todo o seu coração. E nós vemos que depois um outro casal, um casal chamado Ananias e Safira, eles quiseram fazer a mesma coisa, mas eles não tinham a capacidade e isso deu muito errado, né? Então, irmãos, nós não podemos fazer nada para imitar alguém, né? Não podemos seguir o embalo de alguém, nós devemos seguir a Deus e servir a Deus, né? Segundo aquilo que nós propomos no nosso coração, aquilo que Deus pede para nós, aquilo que é justo, como Cornélio. Ele era um homem que ele era religioso, sim, mas ele era religioso no sentido bom da palavra, no sentido puro da palavra, não, porque nós, ao contrário do que muitas pessoas falam, na verdade nós temos que ser religiosos. Porque a religião é que nos faz o quê? A religião é que nos faz seguirmos as doutrinas da igreja, né? Seguirmos os mandamentos de Deus, a vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. Uma pessoa, como nós falamos aqui hoje, e falamos de Barnabé, e falamos de Cornélio, você vê que eles tinham testemunho, não era só a sua família toda servia a Deus. As pessoas que estavam ao redor falavam assim, ele é um homem piedoso, ele é um homem temente a Deus, ele faz boas obras, ele é um homem de oração. Então, a sua vida, né, ele não era um religioso no sentido de transparecer aquilo que ele não era, mas ele realmente vivia a sua fé, né? E se nós lermos aí, lá no livro de Timóteo, capítulo 1, Timóteo, capítulo 1, no versículo 3, olha o que Paulo fala para Timóteo. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, né? Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram em vãs contendas, querendo ser doutores na lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, e para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário a sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças a Deus que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Amém? Vocês viram que a lei não é feita para o justo. Muitas pessoas, qual é a lei de Deus? A lei, irmão, ela não é feita para o justo. A lei é feita para o injusto. Ou seja, é o que Paulo fala. Que aonde não há lei, não existe uma transgressão. Ou seja, se todos respeitassem, por exemplo, a faixa de pedestre,
não existia uma lei para que todo mundo obedecesse. Ou seja, se todo mundo obedecesse, então não tinha motivo de ter uma lei. Então a lei, ela é feita para quem? Para aqueles que não obedecem. Então tem que colocar uma lei. Porque se a pessoa não obedece, então a lei é feita. E nós vemos a categoria de pessoas para quais a lei foi feita. A lei foi feita para esses, para os ladrões, para os mentirosos, né? Para as pessoas que são parricidas, que mata pai, que mata mãe, homicida, né? E os irreligiosos. Aí entra a questão. Se a lei é feita para essa classe de pessoas que são irreligiosas, então eu vou ser um irreligioso? Não. Eu sou um religioso. E muitas vezes, irmão, nós temos que ser. Eu costumo dizer que às vezes você tem que ser, você tem que ter disciplina para que você possa seguir a Deus. Ou seja, se eu não tiver o meu tempo, né, para me dedicar a Deus, então eu não tenho tempo nenhum. Se eu não der um tempo para mim orar, se eu não der um tempo para mim me dedicar às coisas de Deus, então eu não vou dar tempo nenhum. Porque o ser humano é assim. O ser humano é assim. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu não preciso da igreja. E eu conheço pessoas que às vezes não precisam. Mas há pessoas que se elas não tiverem ali o apoio de uma igreja, se ela não tiver o apoio de outras pessoas, né, ela vai cair, porque ela é uma pessoa que não tem firmeza. Então ela precisa, Paulo fala sobre isso, né, que nós não devemos, não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então alguns têm esse costume de não ir para a igreja, de não orar, de não fazer nada. Mas eu pergunto, meu irmão, nós sabemos que tudo que a gente faz, tudo que você faz, né, aquilo se transforma no teu costume, né? Aquilo se transforma em algo real para você. Agora, se você não faz, meu irmão, como diz a Bíblia, que nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes da palavra. E onde é que eu vou praticar essa palavra? Né? É na igreja, é junto com os irmãos, é como sendo uma pessoa como Cornélio, uma pessoa que orava, uma pessoa que fazia, né, caridade, né, uma pessoa que se preocupava também com quem? Com aquelas outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. É como Paulo diz, como que as pessoas vão crer se não há quem pregue? E você vai ouvir muita gente falando assim, olha, eu não gosto que preguem para mim, eu não gosto que falem para mim. Mas, meu irmão, como que você vai crer se alguém não falar? Né? Nós vemos, como que uma pessoa vai crer em Deus se você não ouvir a palavra? É como uma vez eu recebi uma pessoa aqui, na minha casa, muita gente às vezes trata mal essas pessoas, agora eles não estão nem vindo mais por causa dessa quarentena aí. Os testemunhas de Jeová, né? Eu sei que tem muita gente que, né, xinga, trata mal, né, desrespeita, não atende. E eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo, porque nós, como cristãos, nós não podemos tratar mal ninguém. Como nós lemos aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele considera as pessoas. Então, um certo dia bateu aqui, acho que foram três rapazes, né? Na verdade, um tinha acho, quase 80 anos, na rua de manhã aí, andando, e eu abri a porta para eles, né? Recebi eles com respeito, conversei com eles, né? E eu vi aquele senhor, né? Com quase 80 anos, e eu falei, nossa, senhor, essa hora da manhã aí, nesse frio, né? Tava meio frio, andando na rua. Eu perguntei para ele, mas por que o senhor faz isso? Por que o senhor, né, bate nas portas? Ele disse assim, olha, porque a palavra de Deus diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos pregar. Ele falou assim, como que eu vou viver, né, sabendo, como que eu vou deixar de pregar o amor, pregar o reino de Deus para essas pessoas?
Então, meu irmão, você vê que muitas vezes aquela pessoa que você acha que ela é má, às vezes ela está preocupada com você, preocupada com o teu, né, com o teu futuro, né? Então, muitas vezes a pessoa pode se transformar uma pessoa chata, mas chata no bom sentido. Qual é o pai que não é chato com os filhos? Como a Bíblia diz, que o Deus repreende aquele que ele ama, né? Aquele que ele quer ter por filho. Então, às vezes uma pessoa que ela ama, ela vai dar conselho, ela vai fazer de tudo, como Cornélio chamou ali os seus parentes, chamou, né, os seus amigos. Eu não sei, talvez muitos que saíram ali da casa de Cornélio, amigos, parentes, falaram, nossa, que coisa chata, ele me chamou para isso, para ouvir esse judeu aí, né? Talvez muitos falaram, mas qual era a intenção de Cornélio? Era pregar a eles o reino de Deus, né? E isso a gente só faz sendo o quê? Sendo cristão, né? Nós estamos aqui pregando, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, por quê? Porque nós queremos que você entenda, que você conheça, como aqui hoje você ouviu, você não deve se dobrar diante de homem, que você, né, como a Bíblia diz, você pode ir no açougue e comer qualquer coisa, né? Paulo fala isso, vá no açougue e coma qualquer coisa, né? Você pode pedir qualquer coisa, você não vai perguntar pro açougueiro, como que esse boi morreu, como essa galinha morreu, não pergunte por causa da sua consciência, né? E se alguém te der algo para comer, você dê graças a Deus, porque pela ação de graças todo mal é quebrado. Agora, só a única condição que nós não podemos comer alguma coisa, e a Bíblia fala, é quando alguém diz, olha, isso aqui é oferecido a um ídolo. E a gente sabe que existe isso. Pessoas que fazem uma comida, oferecem uma entidade. Então, se a pessoa te oferecer isso aí, a Bíblia diz o quê? Que nós não devemos comer, por causa da nossa consciência. Que você não se sinta culpado, para que você não se sinta errado. Mas se você não sabe, então coma, né? Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que você possa, sim, ter uma disciplina. Que você possa, olha, eu sempre digo para as pessoas, falo assim, olha, você tem tempo para tudo na sua vida. Você tem tempo para ir na academia, você tem para trabalhar, você tem tempo para passear, você tem tempo para estudar. Custa você pegar um tempo da sua vida e se dedicar a Deus? Falar, olha, a partir de agora eu vou dar 2 horas da minha semana, eu vou na igreja, como se você está ouvindo aqui a palavra de Deus. É difícil isso? Para um Deus que te dá tudo? Para um Deus que está a todo momento com você? Que custa você pegar, como nós cantamos aqui, cantamos, louvamos a Deus, agradecemos a Deus, né? E a Bíblia fala que temer a Deus é dever de todo homem. É dever de todo homem, nós devemos temer a Deus. Então, meu irmão, não se preocupe com as pessoas que vão falar, ele é religioso, Irmão, faça aquilo que você sentir de agradar a Deus, né? Seja como Cornélio, como Barnabé, né? Porque cada um de nós vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Amém? Nós vamos orar pela irmã Fernanda. Fernanda, irmã da Alessandra, pela Carminha, pela mãe e a sogra da Célia, pela irmã Maria, pela tia Júlia, pelo Vená, pastor Lúcio, pelo Enzo, está fazendo aniversário hoje. Ô Enzo, parabéns, senhor. Deus abençoe sua vida, amém? Pelo filho da minha prima Ivani, que sofreu um acidente de moto, amputou o dedo. Amém. Também pelo filho da Ivani, que sofreu um acidente de moto e teve que amputar, acho que um dedo, né? Teve fraturas, né? Irmãos, é um absurdo, irmãos, esse negócio. Hoje mesmo teve um acidente de moto aqui no Jaraguá, tá complicado, né? Eu já vi essa semana aqui, né, um rapaz ultrapassou pela direita ali um ônibus,
Eu quase vi o rapaz sendo engolido pelo ônibus. É um absurdo, irmãos. Eu não sei. E às vezes também isso é culpa da gente. Nós às vezes criamos esse tipo de problema. Porque às vezes a pessoa trabalha numa pizzaria e a pessoa quer porque que chegue logo, né? Quer porque quer que chegue o primeiro para ele, né? Então, as pessoas que vivem, que dependem disso aí, vivem nessa loucura aí, irmãos. Pensando nessa loucura, parece que vai morrer porque ele tem que entregar e ele depende das entregas. Meu irmão, pelo amor de Deus. Amém. Vamos orar pela Dirce, irmã do pastor Antônio Carlos, que ela está se recuperando. Amém? Vamos orar? Vamos orar, irmão? Nós tivemos hoje aí uma palavra de Cornélio. Talvez você fale assim, para que orar? Por que eu vou orar? Cornélio orava. Ele tinha o seu momento de oração, ele tinha a sua hora de oração. E ele fazia aquilo que ele achava que era justo. E quando ele estava orando, Deus enviou ali o anjo, né? E trouxe a resposta para ele. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Tem pessoas dizendo que não sem áudio. Amém. Estão ouvindo? Se não tiverem ouvido, também não vão responder, né? Amém. Sim, pai. Um abraço, Enzo. Deus abençoe. Valmir, o pessoal tá falando que tá normal aqui. Dá uma olhadinha aí que tá, né? Tá normal. Então vamos orar, irmãos? Vamos orar porque Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração, Deus vê os nossos atos, Deus vê o nosso coração. Se Ele viu até um centurião romano, Ele vai ouvir você também, né? Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos ao Pai amado nesse momento de oração, Pai. Oramos pela irmã, pela Fernanda, irmã da Alessandra, que está internada. Oramos pela Carminha, Pai, pela mãe, a sogra da Célia, pela nossa irmã Maria, pela tia Júlia, pelo Vená, Senhor, pastor Lúcio. Oramos também pelo filho, Pai, da Ivani, Senhor da amado. Deus, em nome de Jesus, abençoa também o Enzo, que está fazendo aniversário. E todos, ó Pai, que estão fazendo aniversário, fizeram essa semana. Nós te agradecemos, Pai. Eu peço, Pai, por esses que estão aqui enfermos, doentes, que estão acamados, estão desenganados, Deus. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor não nos abandona, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, ó Pai. Eu peço que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar essas vidas, que o Senhor venha transformar, venha tirar as dúvidas de todos os corações, Pai. Venha tirar o jugo pesado, porque muitas vezes, Senhor, nós julgamos pesadamente pessoas, somos injustos, Pai, julgamos nossos irmãos, e a Tua palavra diz hoje para nós não julgarmos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, abençoa a Tua igreja. Pai, eu oro pelos casais, aqueles que estão em conflito, Senhor. Pai amado, há muitos que por causa, Pai, dessa convivência, ou talvez por esse momento difícil que nós estamos vivendo, Pai, as pessoas estão perdendo a paciência, perdendo, Senhor, a consideração. Mas, Pai, coloca paz, Senhor, nesse lar. Coloca harmonia. Deus, se há alguém, Pai, que está ouvindo, como nós falamos, que está perdendo, Pai, a sua fé, perdendo, Senhor, a esperança. Pai, traga aliança, Pai, a esperança de volta. Traga alegria, Pai, nesse coração. Traga fé nesse coração, Senhor. Pai, para esse homem que está desanimado, essa mulher. Pai querido, em nome de Jesus, visita, Pai, os filhos, visita,
Senhor, aqueles que estão longe, aqueles que estão, Pai, talvez nas drogas, talvez fazendo coisas que não agradam aos seus pais, Pai, que estão no engano. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos, abre a mente, abre o coração. Pai querido, livra nossos filhos, livra, Pai, nossos parentes, nossos amados, nossos amigos, Senhor. Pai, eu oro por todos eles, Senhor. Alcança, em nome do Senhor Jesus. Livra, Pai, de todo mal. Pai, eu oro pelos médicos, pelos enfermeiros. Eu oro, Pai, por aqueles que estão trabalhando. Pai, eu peço que o Senhor nos liberte, Pai, dessa escravidão, dessa situação, Pai. Pai querido, eu oro por aqueles que precisam de um emprego, aqueles que precisam, Pai, de um salário, aqueles que precisam pagar as suas dívidas. Deus, em nome de Jesus, abra, Pai, abra as janelas do céu, derrama bênçãos sem medida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelos ofertantes, pelos dizimistas, ó Pai. Abençoe cada um, ó Deus, que nada falte. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Sobre as necessidades, Pai, dessa casa, dessa família. Pai, em nome de Jesus, envia o recurso, envia o teu anjo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Domingo, dia 16, do 8, o nosso culto aqui online vai ser às 20 horas, tá, irmãos? Nós tivemos que mudar aí excepcionalmente, no próximo dia 16, o culto vai ser às 20 horas, tá? Tá bom, irmãos? E dia 23 do 8, domingo, nós faremos o nosso culto presencial, tá? E também vamos transmitir online, amém, irmãos? Então, vai ser às 18 horas, tá? Nós estamos retomando lá a igreja. Espero que dê tudo certo, que as pessoas, venham, que a gente possa... O culto presencial, por enquanto, irmão, vai ser só no domingo, tá? E as quartas a gente vai continuar online, tá bom? Grande abraço para todos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor fale no teu coração, que você possa ter entendido aquilo que Deus quer falar para você, que tenha tirado dúvidas, da tua mente. Eu te peço em nome de Jesus que você continue aí, nos apoiando, compartilhando, com alguém, como o Cornélio fez, irmão, compartilhou com seus amigos, com a sua família. Ele achou que era importante, que você possa fazer isso também, Manda para alguém que você sabe que precisa, um irmão, um parente, e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Erga a tua mão direita aí, com o amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão. Tchau.